Você sabia que a Bíblia revela qual era o espinho na carne de Paulo? Quer saber o que era? Então assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em Teologia com pós-graduação em Novo Testamento e sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. O objetivo do meu canal é tirar essas dúvidas sobre alguns textos bíblicos e também te ajudar, você que ama a palavra de Deus e quer crescer com a Bíblia, porque quem aprende, cresce. Então, você já viu alguém comentando, explicando, pregando ou ensinando sobre o que era o espinho na carne de Paulo? E se eu te disser que na Bíblia tem a resposta, é isso mesmo. Eu já ouvi muitas pessoas dando muitas explicações sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Sabe onde está escrito? E aonde está a resposta? Vamos ler? Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Mas nós vamos ler apenas o versículo 7, que diz assim: Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E aí, descobriu a resposta? Conseguiu ver aqui aonde está a resposta? Primeiro, antes de eu te revelar qual é, eu preciso explicar que a palavra espinho na carne é uma figura de linguagem, não é literal, viu, irmãos? O que é uma figura de linguagem? Para quem não sabe, está lá no nosso idioma, no português. Mas uma figura de linguagem, muito utilizada no nosso idioma, são uma comparação ou uma metáfora. Existem outras figuras de linguagem, como hipérbole, como antítese, como prosopopeia, entre outras. Mas essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo usou, espinho na carne, é uma comparação, uma metáfora. Já para vocês pegarem logo de início de que espinho na carne não é literal, é uma figura de linguagem, é uma comparação, uma metáfora. E o que significa um espinho na carne? O que Paulo quer dizer, na verdade, é que o que acontecia com ele era algo muito doloroso, como uma farpa, uma lasca, uma ponta afiada, cravada em sua carne, e que ele não conseguia tirar. E esse pedacinho de madeira, esse espinho afiado na sua carne, era algo que provocava desconforto, provocava dor, mas ele não conseguia tirar esse espinho, se livrar dele, e incomodava muito. Você sabia que na Bíblia, em outro texto, também utiliza essa mesma figura de linguagem? Vamos ver? Aí vai dar para você entender um pouco melhor sobre o que eu quero dizer desse incômodo, desse aborrecimento. Está no livro de Números, no capítulo 33, e o versículo é o 55, que diz assim: Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Aqui a palavra aguilhão era uma vara comprida utilizada para dar espetadas no gado quando ele estava arando a terra, para ajudá-lo a arar no caminho certo, se direcionar no caminho certo. E esses aguilhões eram espetadas ali como se fossem espinhos, né? E nesse texto o Senhor está dizendo para o povo de Israel que se eles deixassem aquele povo na terra, eles seriam como espinhos nos olhos.
uma figura de linguagem. O que isso significa? Que aquele povo, se ficasse na terra, iria causar muitos aborrecimentos ao povo de Israel. Eles iriam ser um povo que iria incomodar muito, que iria ser realmente pessoas irritantes. Então, para você entender mais ou menos aí com esse outro exemplo, o que significa espinho na carne. Algo que traz aborrecimento, irritação, desconforto, dor. E aí? Consegue saber, naquele versículo que nós lemos, qual é o espinho na carne de Paulo? Não? Então, eu vou ler novamente para ver se você descobre. Diz assim a palavra do Senhor: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Viu? A resposta está aí. O espinho na carne de Paulo é um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Aí você diz assim, mas pastora, se a resposta já está aí, por que as pessoas sempre dão interpretações variadas? Por que cada um diz o que pensa a respeito do espinho na carne? É justamente porque a resposta do que é o espinho na carne de Paulo é uma outra figura de linguagem. E por ser uma outra figura de linguagem, acaba ficando aberto a muitas interpretações, a muitos significados. O espinho na carne de Paulo era um mensageiro, quando ele usa a palavra a saber, significa que ele vai explicar do que ele está falando. Mas a explicação que ele dá é utilizando novamente uma figura de linguagem, uma comparação, uma metáfora. E ele diz que esse incômodo, essa coisa que o irritava, que o aborrecia, que o deixava com dores, como uma farpa na sua carne, era um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Isso não é literal, é novamente uma figura de linguagem, uma comparação. A gente vê em outras passagens o apóstolo Paulo falando sobre Satanás. E a forma como ele se refere a Satanás é como um adversário que está sempre querendo impedir a obra de Deus de se espalhar, de ser promovida, o reino de Deus, o evangelho de ser promovido. Mas algumas pessoas já interpretaram esse mensageiro de Satanás como sendo os judeus que perseguiam Paulo, também tentando impedi-lo de propagar o evangelho de Jesus Cristo. Porém, a teoria que é mais usada sobre o que seria esse espinho na carne é que Paulo sofria de uma doença física, uma doença no seu corpo. Que doença seria essa? Essa enfermidade já variou tanto, desde dor de cabeça, dor de ouvido, problemas nos olhos, epilepsia e até febre por causa de malária. Tudo isso já foram doenças que algumas pessoas interpretaram como sendo o espinho na carne de Paulo. Quer saber qual é a minha opinião? O que eu tenho a dizer para vocês? É que Paulo, infelizmente, não deixou possível a gente saber verdadeiramente qual é o seu espinho na carne. Não tinha como ninguém compreender a não ser que entendesse ao que eles estavam se comparando. Que comparação era essa? Eu sempre falo para os meus alunos que às vezes existem alguns ditados que são regionais, que são comuns em algumas regiões do país e que só quem é de lá é que entende. Eu penso que talvez, na época, as pessoas conseguissem entender o que seria um mensageiro de Satanás para o esbofetear ou lançar em seu rosto o que o aborrecia. Mas hoje, infelizmente, esta figura de linguagem ficou a desejar. Nós não conseguimos compreender
o que ele quis dizer. Porém, o que Paulo também fez, e é aqui onde eu fecho o nosso vídeo, é que ele deixou uma inspiração para mim e para você, para que nós, assim como ele tinha esse espinho na carne, que eu e você aprenda com ele como lidar com os nossos próprios espinhos na carne, com os nossos próprios aborrecimentos, aquilo que nos incomoda, pessoas que nos irritam, pessoas que nos aborrecem, que eu e você possamos fazer como ele, apenas pedir a graça de Deus para conviver em paz, mesmo com aqueles que nos irritam e nos aborrecem, aqueles que são como espinhos na nossa carne, mas que possamos, assim como Paulo, pedir a Deus graça para viver em comunhão com os nossos irmãos, apesar dos aborrecimentos. Você gostou? Gostou da minha explicação? Ficou alguma dúvida? Não tem problema, basta colocar aí nos comentários a sua dúvida. Quem sabe no próximo vídeo eu estarei respondendo a sua pergunta. E aproveita e já dá um like, porque o seu like ele é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante. Aí ele divulga para mais pessoas e a palavra de Deus vai se espalhar com certeza, com muito mais probabilidade de alcançar muito mais pessoas. Eu agradeço a você por ter ficado aqui até agora. Aperta o sininho, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acredita que precisa aprender sobre o espinho na carne de Paulo. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz.